Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. Vocês já ouviram falar naquele ditado de que o mercado sobe de escada e desce de elevador? Pois é mais ou menos isso que está acontecendo para o dia de hoje com o mercado de criptomoedas, no qual podemos notar aqui claramente, tanto no TradingView como em várias corretoras que possuímos aqui no mercado, que uma fortíssima baixa está acontecendo aqui para o comportamento de preço de várias criptomoedas como um todo no dia de hoje. E justamente então, essa baixa para o comportamento de preço das criptomoedas será o nosso objeto de estudo, que será analisado aqui no comportamento de preço do Bitcoin, da Ethereum, da Binance e também da Cardano, em tempos gráficos bem relevantes. E então, sem mais delongas, começando aqui então nossa análise com o comportamento de preço do Bitcoin aqui no tempo gráfico diário. Aqui nós já estávamos notando nas últimas análises para o seu comportamento de preço justamente uma formação técnica de price action descendente pela caracterização de formação de um topo mais baixo do que o topo anterior, e nesse momento podemos perceber que além do rompimento aqui de um fundo anterior de mercado, o preço também está rompendo para baixo de linhas de médias móveis bem importantes, como a de 20 períodos e também como a de 50 períodos. E isso por si só já denotaria um comportamento de preço pessimista e de tendência de baixa se formando para o ativo, que poderia ser então ainda mais reforçado se percebemos aqui, como podemos claramente notar, um comportamento também de baixa apontado pelo índice de força relativa, com ele então também formando topos e fundos descendentes para o seu comportamento de índice e também rompendo aqui para baixo de uma região técnica bem relevante, que é a região de 50 pontos de equilíbrio da sua escala. No caso aqui então, para o tempo gráfico diário, o seu comportamento de preço estaria aqui em favor dos vendidos, porém eventualmente o comportamento de preço do Bitcoin também poderá dar uma excelente oportunidade de compra em um eventual teste aqui próximo à linha de média móvel de 200 períodos. Porém, claro pessoal, mesmo aqui com as pessoas comprando próximo a essa região técnica bem relevante, tem aqui a ciência de que o comportamento de preço já está formando um price action descendente e de pessimismo para o mercado, e dessa forma, mesmo você aqui comprando em uma região técnica bem relevante para o seu price action, você poderia então estar com a operação comprada contra uma eventual tendência de baixa que pode estar se formando para o tempo gráfico analisado. E aqui também é bastante relevante lembrar para vocês que o comportamento de preço do Bitcoin, como já analisamos em outros vídeos postados aqui no canal, estava aqui atingindo um nível técnico de retração bastante importante no tempo gráfico semanal, no qual já estávamos percebendo aqui que o seu comportamento de preço tinha apresentado uma correção dessa última grande perna de baixa, atingindo aqui o nível de retração de 61% de Fibonacci. E claramente então podemos notar que o seu comportamento de preço de fato acabou encontrando uma grande concentração de oferta nessa região de preço, criando assim então uma zona de resistência nessa mesma região e assim abaixando justamente o seu price action. Só que aqui também podemos perceber que o seu comportamento de preço ainda está acima um pouco aqui da linha de média móvel de 20 períodos e também está ainda aqui acima no índice de força relativa da região técnica de 50 pontos de equilíbrio. E no caso aqui, como para esse tempo gráfico semanal a alta para o seu price action foi muito forte, é bem provável aqui que mesmo com essa forte baixa para o seu comportamento de preço acontecendo para o dia de hoje, que o seu comportamento aqui de alta ainda esteja formando um fundo ascendente em relação ao fundo anterior formado. Então no caso aqui, dado essa grande possibilidade do seu comportamento de preço ainda formar um fundo ascendente em relação ao fundo anterior formado, uma eventual oportunidade de compra também poderá ser aqui buscada com o comportamento de preço então buscando uma linha de retração de Fibonacci próximo aqui à região entre 38% e 61% de Fibonacci. E no caso aqui, na minha humilde opinião, para o comportamento de preço do Bitcoin no tempo gráfico semanal, eu apostaria bastante aqui na linha de média móvel de 50 períodos juntamente com a linha de retração de 61% de Fibonacci. E já aqui na Ethereum, também no tempo gráfico semanal, podemos perceber aqui um destaque bem relevante para o seu price action nesse momento, que é justamente a formação técnica do padrão de preço de topo duplo, em que de fato pessoal podemos notar aqui que o price action acabou de fato encontrando uma grande concentração de oferta justamente na referência técnica de topo anterior formado. E aqui também um outro fator técnico bem relevante para o comportamento de preço da Ethereum, que poderia reforçar essa região técnica como de fato um potencial ponto de resistência para o seu price action, era justamente aqui a percepção de que existia uma divergência técnica entre o comportamento de preço e o volume de negociações. E isso então de fato aumentaria bastante a possibilidade do comportamento de preço de fato acabar encontrando uma resistência próximo a essa região técnica de topo anterior formado, que era inclusive o topo histórico da Ethereum. E já aqui em seu tempo gráfico diário podemos perceber claramente os mesmos fatores técnicos já destacados anteriormente com o comportamento
comportamento de preço do Bitcoin, no qual aqui também podemos perceber um price action descendente se formando para o ativo, com ele também aqui rompendo um fundo anterior de mercado e também rompendo para baixo de linhas de médias móveis bem importantes, e também com o seu comportamento de índice de força relativa, também aqui apresentando um comportamento de índice descendente e rompendo para baixo da região técnica de 50 pontos de equilíbrio da sua escala. E inclusive podemos perceber esse mesmo comportamento de preço para o tempo gráfico diário, tanto aqui na Binance quanto também aqui na Cardano, com a única diferença aqui mais notória na Binance, no qual o seu comportamento de preço já está aqui bem próximo ou já até mesmo testou a linha de média móvel de 200 períodos. E no caso aqui, como foi justamente dito anteriormente para o comportamento de preço do Bitcoin, de fato essa região técnica pode ser sim um potencial ponto aqui de suporte para o price action da Binance no tempo gráfico diário, porém é também bastante relevante que você tenha a compreensão de que o price action descendente aqui pode colocar você facilmente em uma operação comprada contra a tendência que pode estar se formando. E olha só pessoal, aqui também na Binance, também no tempo gráfico semanal, podemos perceber que o seu comportamento de preço também aqui atingiu um nível técnico de retração bastante relevante para o seu comportamento de preço, no qual o seu preço também está encontrando aqui na linha de retração de 61% de Fibonacci como de fato um grande ponto de concentração de oferta para o ativo e criando assim um grande ponto aqui de resistência para o seu comportamento de preço. Porém aqui também, diferentemente do que vimos anteriormente com o Bitcoin, o seu comportamento aqui de baixa já está rompendo uma linha de média móvel bastante relevante, que é a linha de média móvel de 20 períodos. Então aqui realmente esse fator técnico acontecendo para o tempo gráfico semanal, juntamente com o que já vimos percebendo aqui na Binance, no qual o seu price action também apontava uma divergência técnica em relação ao seu preço, com aqui o volume de negociações, já então reforçaria de fato uma grande recomendação de cautela. E por último pessoal, porém claro não menos importante, aqui na Cardano, embora podemos perceber aqui no tempo gráfico diário alguns fatores técnicos bem semelhantes com o comportamento de preço da Binance, da Ethereum e também do Bitcoin, aqui no tempo gráfico semanal podemos perceber que o seu price action ainda está ascendente e acima aqui de linhas de médias móveis bem importantes, e também aqui com índice de força relativa ainda acima da região técnica de 50 pontos de equilíbrio da sua escala. Então aqui no caso pessoal, é bem mais fácil de você encontrar uma boa oportunidade de compra mais assertiva e segura para o mercado aqui na Cardano em relação às outras criptomoedas estudadas aqui nesse vídeo. Então aqui é bastante recomendável que você trace Fibonacci e acompanhe essa baixa atual para o seu comportamento de preço, porque de fato uma boa oportunidade de compra pode pintar para o tempo gráfico analisado. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo, e até a próxima.